Olá, minha turminha, tudo bem com vocês? Olha, a meditação de hoje tem como título Ser Seguidor de Jesus. E o texto é de 1 Coríntios 11:1 e diz: Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi seguir Jesus. Decidi ser o mais fiel seguidor dele. Eu quero ir aonde Jesus iria, fazer o que faria. Quero ser Jesus para a juventude de minha igreja. A vida cristã pode ser resumida em 4 pontos. O primeiro é ser discípulo. Jesus não nos chamou para ser devotos, mas discípulos. Quando Jesus nos chama, diz o que devemos fazer. O segundo ponto é discipular pessoas para Cristo. Um faminto deve dizer a outro onde tem pão. O discípulo de Jesus faz outros discípulos para Jesus. Ele quer que outros o conheçam e descubram a bênção de ser discípulo dele. O terceiro é que o discípulo procura viver numa comunidade de seguidores de Jesus. Os discípulos aprendem a crescerem juntos. O discipulado deve ser compartilhado. Se você faz algo melhor que as pessoas, viva na comunidade para influenciá-la. Se você não faz também, viva na comunidade para que ela o ajude a fazer mais e melhor. E, finalmente, o discípulo é uma testemunha do reino de Deus. Não se esconda. Vá para ser um seguidor de Jesus em sua faculdade ou em qualquer outro lugar. Muitas vezes, ouço as pessoas dizerem que o desafio do discipulado é viver com Jesus, andar com Jesus, falar com ele e etc. No entanto, o desafio do discipulado não é esse, mas sim saber como fazer isso. Aonde ele iria hoje? Jesus iria à faixa de Gaza. Onde Jesus andaria hoje? Em qualquer lugar no qual houvesse alguém precisando dele. Diante dos fariseus, o que ele diria? Diante de uma juventude no barzinho da esquina da faculdade, o que ele faria? Deixaria seu filho lá ou iria buscá-lo? Não tenha dúvida de que Jesus sempre atua com o propósito de salvar. Quero ser como ele. Meu desejo é ser um agente de salvação. Minha oração é que este texto encontre alguém que necessita de Deus e que ele ajude a formar no coração de alguém a vontade de seguir o Mestre em sua missão de levar pessoas para o céu. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com vocês para agradecer a Deus todas as bênçãos, mesmo em meio a toda essa loucura que estamos vivendo, mas Deus tem protegido cada um de nós. Eu tenho certeza. E mesmo que alguma coisa tenha saído do normal, Deus está ali para nos ajudar. Então, fecha teus olhos, vamos fazer essa oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de te agradecer, de te buscar, de ler uma meditação como essa, nos ensinando como devemos ser verdadeiros seguidores teus. Pai querido, abençoa cada um de nós, as nossas famílias. Atende, meu Deus, o clamor de cada um de nós, principalmente desses teus alunos, meu Deus, que estão assistindo nesse momento. Que eles possam receber as tuas bênçãos. Eu não sei quais são os problemas, mas pode ser um problema de saúde, pode ser problemas financeiros, pode ser um problema familiar, que o Senhor possa atuar, meu Deus, na família e na vida de cada um deles. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje nós vamos fazer as questões da página 143. Então acompanhe aqui comigo. A questão 11 diz o seguinte: no triângulo a seguir são conhecidas as medidas de um cateto e da hipotenusa. Com base na figura, faça o que se pede. Então, a gente já identifica aqui o ângulo de 90 graus, é muito importante para essa questão. Tá? Esse cateto aqui está ao lado do ângulo de 90, oposto ao ângulo de 90, nós temos a hipotenusa, e aí falta o valor deste lado aqui. Tá certo? Então, determine a medida do outro cateto. Aqui ele está forçando a gente a usar
há o teorema muito conhecido, que é o teorema de Pitágoras. Já, por que vai usar Pitágoras? Porque ele está te fornecendo dois lados e pede o valor do terceiro lado. Ok, turminha? Então, olha, dá para a gente determinar aqui tranquilamente. 25, vou fazer da seguinte forma, 24 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 24 ao quadrado, vou fazer aqui na calculadora, 24 vezes 24 vai dar 576. Então, nós temos aqui 576 mais x ao quadrado é igual a 625. Tá certo, queridos? Seguindo aqui, nós vamos passar para o outro lado, 576. Não esquece que ele está positivo, passa para o outro membro negativo. Então, x ao quadrado é igual a 625 menos 576. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar o valor de 49. Então, x ao quadrado é igual a 49. Lembrando que a gente faz aqui a raiz desse número, então x é igual a raiz de 49, e você já tem como resposta que x é igual a 7. Ok? Seguindo aqui, já temos a resposta da letra A, x igual a 7. Na letra B, pede, calcule o seno de t, cosseno de t, tangente de t, seno de A, cosseno de A e tangente de A. Aqui é fácil, simples, né? É só você olhar para o ângulo A aqui, o que ele está pedindo, tá certo? Olha para esse ângulo e nós vamos fazer. Observa só um detalhe. Em relação a esse ângulo A, ele começa pelo T, não é? O T está aqui em cima. Mas é da mesma forma. Vamos lá, vamos colocar o T. Esse aqui é o ângulo T, tá certo? Então, olhando para o ângulo T, nós temos a hipotenusa, ok? Em relação ao ângulo T, esse lado aqui, esse cateto, ele é chamado de cateto oposto. E esse lado aqui, que a gente encontrou, ele está ao lado do ângulo observado. Se ele está ao lado, é adjacente. Então, esse carinha aqui é o cateto adjacente. Então, ele pede para a gente calcular aqui o seno de t. O seno de t, aí você tem que lembrar das relações trigonométricas, as três que ele está pedindo. Eu até trouxe uma dica aí para vocês, só à toa, né? No final da aula eu coloquei essa dica para vocês. E aí fica fácil, não esquece que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o seno de t é igual ao cateto oposto, que para a gente, em relação ao ângulo T, é o valor de 24, dividido pela hipotenusa, que é 25. Você pode deixar aí ou fazer essa conta. Então, 24 dividido por 25, você encontra 0,96. Então, o seno de T é igual a 0,96. Já o cosseno de T é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a ele? É o valor de x, que a gente acabou de calcular, que é 7, dividido pela hipotenusa, que é 25. Então, 7 dividido por 25, você encontra como resultado 0,28. E a tangente de t, a gente calcula com o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O oposto é 24 e o adjacente é 7. Dividindo 24 por 7, nós vamos encontrar como resposta 3,43 aproximadamente. Ok, turminha? Esses são os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo T. Vou fazer aqui apertadinho, até com outra cor de caneta, para não ficar muito informação da mesma cor. Eu vou usar aqui o azul para a gente calcular o do ângulo A. Vou até colocar aqui o A em azul. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer. Quem é o cateto oposto agora? Em relação ao ângulo A, esse carinha aqui deixou de ser adjacente, passa a ser
oposto, vejam que ele está de frente ao ângulo A. Já esse carinha aqui, olha, esse cateto, o 24, ele está ao lado do ângulo, olha só, ao lado do ângulo. Então, para esse ângulo A, esse cateto é o cateto adjacente. Da mesma forma, vamos calcular o seno de A, que é o cateto oposto a A, que é 7, dividido pela hipotenusa, que é 25. A gente até já fez essa conta aqui, olha, 7/25, que é igual a 0,28. Tá certo? Perdoem aí ter saído um pouquinho da tela, mas vamos continuar. O cosseno de A é igual a cateto adjacente, que é 24 agora, né? Lembra que para o cateto adjacente é o 24, dividido pela hipotenusa, que é 25. Da mesma forma, a gente já calculou esse valor, 0,96. E, para finalizar, a tangente de A é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 7 e o adjacente é 24. Ok? 7/24, 7 dividido por 24, a gente encontra como valor 0,29. Tranquilo aí, gente? Observando que esses dois ângulos, A e T, eles são ângulos complementares. Jetro, o que quer dizer isso? Vocês viram no 8º ano. Ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. E quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá certo? E as tangentes são valores diferentes aí no caso, porque a gente vai mudar, inverter a posição dos catetos. Ok, turma? Tranquilo. Questão bem fácil, bem simples para a gente aplicar aqui algumas ideias. Seguindo, nós temos a questão 13. Na questão 13, diz o seguinte: determine o perímetro de um retângulo, dê os valores aproximados. Então, para a gente calcular o perímetro, eu preciso saber o valor dos lados. Então, aqui eu vou chamar de x, consequentemente, esse outro lado também é x. Aqui eu vou chamar de y, consequentemente, esse outro lado também é y. Aqui ele já pede para a gente aplicar as relações trigonométricas. Por que, Getro? Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, então formamos aqui um triângulo retângulo. Esses lados x e y, eles são os catetos desse triângulo retângulo, já que o 19 é a nossa hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90 graus e é o maior lado do triângulo. Tá certo? Então, vamos observar esse ângulo de 25 graus. Em relação ao ângulo de 25 graus, o x é cateto oposto. Em relação a esse mesmo ângulo de 25 graus, o y é cateto adjacente. De novo, não custa nada lembrar, nossa dica só catoa. Essa dica vai ajudar a gente a usar a relação correta para determinar os valores de x e y. Se eu quero x, olha, observa bem agora como é que é a interpretação. Se eu tenho o x aqui e a hipotenusa, nosso x é o cateto oposto. Gente, qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Aí tu vem aqui, cateto oposto, procura cateto oposto e hipotenusa. Opa, é seno. Então, a relação que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, a gente vai calcular o seno de 25. E quem é o seno de 25 graus? É o cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 19. Gente, no teu livro, nas páginas finais, lá atrás, na página 257 especificamente, tem essa tabelinha aqui, olha. Essa tabelinha são os valores de seno e de cosseno. E a gente precisa consultar esses valores. Você procura o ângulo de 25 graus, está aqui. O seno de 25 graus é 0,4226. Então, você já pode anotar aqui, olha, que o seno de 25, você substitui por esse valor da tabela,
vou botar um pouco mais para cima, 0,4226, esse é o valor que temos na tabela, igual a x dividido por 19. Olha, 19 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, x é igual a 0,4226 multiplicado por 19. Esse valor, 0,4226 multiplicado por 19, vai dar 8,02 centímetros. Já achamos o valor de x, agora vamos buscar o valor de y. De novo, naquela interpretação, y é cateto adjacente. Então, eu estou em busca do cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Qual é a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Você vai em uma das três, procura lá, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, agora a gente está calculando o cosseno de 25 graus. E o cosseno de 25 graus é y dividido pela hipotenusa, que é 19. Mais uma vez, vai lá no final do livro, olha a tabela, ângulo de 25 graus, o cosseno é 0,9063. Então, substituindo aqui, olha, 0,9063 é igual a y dividido por 19. Mais uma vez, 19 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Y é igual a 0,9063 multiplicado por 19. Isso vai dar 17,23 aproximadamente. 22, desculpa, aproximadamente. Ok, turminha? Vou mudar a cor da caneta aqui só para colocar esses valores. Então, nós temos aqui, para x, 8,02 e para y, 17,22. Para calcular o perímetro dessa figura, é só somar esses lados. Então, a gente vai encontrar como resposta 17,22. Fazer aqui de forma bem mais 17,22 mais 8,02 mais 8,02. Isso vai dar para a gente 50,48 centímetros aproximadamente. Ok? Questão 14. Um foguete de sinalização é lançado sob um ângulo de 60 graus com a horizontal. Se ele percorresse uma distância de 4.000 metros com essa inclinação, a que altura estaria em relação a quem o lançou? Então, aqui ele pede para a gente usar também trigonometria, só que dessa vez ele diz que um foguete foi lançado formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Está aqui o ângulo de 60 graus. E após percorrer 4.000 metros, ele chega nessa altura aqui. Está o aviãozinho ali, ó. Qual é a altura em relação à pessoa que o lançou? Essa é a pergunta do exercício. Gente, observa mais uma vez. Você já vê o triângulo retângulo aqui. Está aqui o nosso ângulo de 90 graus. Muito cuidado com isso. Oposto ao ângulo de 90 graus, a gente tem a nossa hipotenusa. Tá certo? E observando este ângulo de 60 graus, a altura ela se torna o cateto oposto. Gente, agora é a hora da interpretação. Qual é a relação trigonométrica que vai me dar condições de calcular o cateto oposto tendo a hipotenusa? Só que à toa nos lembra o que devemos fazer neste momento. Eu quero calcular cateto oposto tendo a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, a relação é seno. Então, a gente faz aqui o seno de 60 graus. É igual
ao cateto oposto, que no nosso caso é a altura procurada, dividido pela hipotenusa, que é 4.000. O seno de 60 graus é 0,8 aproximadamente. Seno de 60 graus, 0,8. Tá certo? Já te dando esse valor aí. Se você quiser conferir, vai lá na tabelinha e você vai perceber que é aproximadamente 0,8. Então, o 4.000, ele sobe multiplicando. Então, nós temos aqui, desculpa, antes disso, vamos anotar quem é o seno. 0,8 é igual à altura dividido por 4.000. 4.000 está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, a altura é igual a 0,8 multiplicado por 4.000. Esse valor aí, ele vai trazer para a gente 3.200 metros de altura. Era a altura do avião após percorrer 4.000 metros sob um ângulo de 60 graus. O seguinte, a 16 diz: é possível determinar a medida x do triângulo a seguir? Dica: primeiro determine a base do triângulo maior, formado pelos dois triângulos menores, e em seguida determine a base do triângulo menor. Então, é possível sim. Então, a primeira resposta aqui é sim, tá? E qual é o valor? Então, vamos em busca desse valor. A dica que ele dá é, primeiro faz esse lado maiorzão aqui, olha, que é resultado dos dois triângulos. Eu vou chamar esse lado maiorzão de D, D maiúsculo, tá certo? Pode ser dessa forma. Gente, olha, esse triângulo maior, ele tem um ângulo de 60 graus, que é o que nós vamos observar, tá bom? Aqui o ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui seria a nossa hipotenusa. Esse cara aqui, em relação ao ângulo de 50 graus, é o cateto oposto, tá? Observa que esse outro lado, ele está adjacente ao ângulo de 50 graus. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Olha, agora a gente já vai mudar um pouquinho a relação. Queridos, vamos lembrar aqui, só, cá, toa. Qual é a relação que me dá condições de calcular quando eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente? Essa foi um pouquinho diferente das outras que a gente fez anteriormente. Agora, eu estou olhando para o cateto oposto e para o cateto adjacente. Então, nós vamos usar a tangente desse ângulo, tá? Então, fazendo aqui a tangente de 50 graus é igual ao cateto oposto, que é 10, dividido pelo cateto adjacente, que eu chamei de D. Você vai lá atrás consultar o ângulo de 60 graus. A tangente é 1,73. A tangente, desculpa, não é 60, não é 50. Então, vai dar 1,19. Então, a tangente de 50, consultando lá atrás, 1,19 é igual a 10 sobre D. Olha, o D sobe para 1,19 descer, tá? Então, nós vamos ter aqui D é igual a 10 dividido por 1,19. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar um valor aproximado de 8,4. Valor aproximado aqui de 8,4. Ok, turma? Tranquilo? Já temos o valor desse lado aqui todinho. Aí, a sugestão, a dica que o exercício deu para a gente foi calcular agora o triângulo menor. Eu vou chamar esse ladozinho aqui, olha, de Dzinho, tá? O lado Dzinho, ele forma um ângulo de 75 graus agora. De novo, eu estou olhando para o cateto oposto e para o cateto adjacente desse triângulo. Então, a gente vai calcular agora a tangente do ângulo de 75 graus, que é o cateto oposto, 10, dividido pelo cateto adjacente, que agora é Dzinho.
Então, olha, mais uma vez, consultar a tabela, 75 graus, a tangente é 3,73. Então, substituindo aqui, 3,73 é igual a 10 dividido por Dzinho. Então, Dzinho é igual a 10 dividido por 3,73. E a gente encontra como resposta 3,73. A gente vai encontrar 2,68 aproximadamente. Tá certo? São valores bem aproximados. Eu posso colocar aqui 2,7. Vamos fazer para ficar bem mais aproximado. 2,7. Tá certo? Olha, detalhe, tudo é 8,4. Então, o Dzão aqui é 8,4. E esse pedacinho aqui é 2,7. Até vou colocar de vermelho ele aqui para destacar. 2,7 é esse pedacinho. Para encontrar o x, eu posso fazer 8,4 menos 2,7. 8,4 menos 2,7 vai nos dar aí um valor de 5,7. Ok, queridos? É isso que eu queria fazer com vocês hoje, essas atividades. Vocês vão concluir esta página com muitos detalhes, né, com muita atenção, desculpa, e refazer essas questões que eu fiz para ver como é que você está, se você vai acertar todas, se você vai ter alguma dificuldade. É um momento para você fazer uma autoavaliação. Então, olha, até a próxima aula, se Deus quiser.